recentes diz que vem contando com o deputado Merlong Solano, com a ajuda providencial dele desde 2003. Portanto, estamos falando aí de 16 anos de uma ajuda contundente, né? De uma presença... administrativamente, né? Isso. Porque a ajuda vem Sim, aí partidariamente é uma coisa bem mais de trás. Portanto, estamos aqui com o deputado Merlong. Boa tarde, deputado. Boa tarde. O senhor está pronto para a nova missão? A partir do dia 10, não é isso? É, sim. A partir do dia 10, combinei já com o governador, durante a sua estada lá na Câmara Federal, quarta-feira. Eu estou concluindo o trabalho de apresentação de uma emenda constitucional e falta colher algumas assinaturas. E espero fazer isso na terça e na quarta que vem. Na quinta-feira volto já para ficar. A gente notou aqui, e não foi segredo, que alguns deputados estaduais, e eu posso também arriscar dizer que no campo federal também, manifestaram o desejo de permanecer no parlamento. Aqui a gente notou isso de alguns deputados estaduais. O senhor, era o desejo de ficar no parlamento? O senhor está indo, entre aspas, para o sacrifício, vamos assim dizer? A missão, né? Eu não vou negar que eu tenho vontade de ter uma experiência como parlamentar federal, né? Eu já tive uma experiência como parlamentar estadual. O Parlamento Federal é muito mais empoderado, as grandes questões do país passam pela Câmara e pelo Senado, ou seja, pelo Congresso Nacional, então eu tenho vontade. Mas, entretanto, eu não fui eleito. E o convite do governador é muito honroso para estar ao seu lado numa secretaria estratégica como é a Secretaria de Administração, ajudando a administrar o Estado num momento tão difícil como esse que o Estado atravessa, assim como os demais estados do Brasil. Então, há o desejo de ficar lá, mas também a compreensão da importância do governador dar seguimento aos seus compromissos políticos. Há missões especiais já imputadas ao senhor dentro desse cargo? A gente sabe que tem lá já as missões básicas assim, de uma pasta como a que o senhor vai dirigir. Mas há algum dado novo, alguma informação nova, alguma missão nova que o senhor tem aqui? Basicamente, dá sequência a um trabalho que já vem sendo feito no sentido de ajudar o governador a controlar a evolução do gasto com a folha. Todo mundo sabe que é a principal despesa do Estado de longe. Junto com o Ricardo Pontes, que vai para a Piauí-Prev acompanhar a evolução do gasto com a Previdência, que é a segunda maior despesa do Estado, que é o gargalo financeiro do Estado, porque o déficit é de mais de 1 bilhão e é crescente. Dentro da própria SEAD, fazer um trabalho forte na área de regularização dos muitos imóveis que o Estado tem, para poder desembaraçá-los judicialmente, colocá-los dentro da legalidade, ter toda a documentação que o Estado precisa para dar uma destinação a todos eles. Inclusive a destinação de colocá-los como parte do fundo da Previdência. E, complementarmente, um trabalho de ajuda à modernização, incorporação de mais tecnologias à gestão pública e de mais oportunidades de qualificação do pessoal. Porque aquele tempo de que os problemas tinham que ser resolvidos contratando pessoal, esse tempo passou. Todos os estados do Brasil sofrem com o peso da folha. Não tem mais esse caminho possível de, sem ter limites, cada vez que um gestor precisa resolver um problema, tem que contratar mais gente, especialmente servidor público efetivo. Eventualmente, temporariamente, é possível alguém. Mas quando você faz um concurso e contrata um servidor, ele entra na despesa do Estado pelos próximos 70, 80 anos. Porque enquanto ele estiver na ativa e depois... aposentado, né? E ainda deixa muitas vezes uma pensão. Então é 70 anos de compromisso no mínimo quando o Estado faz um concurso e contrata um servidor. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, bem medido e o que se puder incorporar de modernização para melhorar a gestão é necessário. Deputado, o senhor falou essa conversa que o senhor teve com o governador Wellington Dias na estada dele em Brasília. Isto. E aí, Dani, eu queria saber do senhor o seguinte, ele conversou lá com deputados sobre projetos e isso ficou um pouco... não foi muito bem informado. O que é que foi lá essa conversa? O que é que se tratou nessa conversa lá? Não, no meu caso, expliquei para ele a necessidade de eu ficar mais alguns dias por conta Mas ele teve aquela conversa geral, né? Dele com outros deputados, com outros... Eu não participei dessa conversa aí, mas o assunto é a destinação das emendas. De maneira positiva, esse ano nós já teremos as emendas individuais impositivas, inclusive com a já eram impositivas, mas agora com a possibilidade de transferi-las direto para o fundo dos municípios ou para o fundo dos estados, eliminando os entraves burocráticos do convênio, que é a modalidade de transferência hoje. E a outra novidade é que as emendas de bancada também serão impositivas. E isso aumenta a importância do diálogo entre os governadores e os parlamentares de seus estados para
pactuarem a destinação desses recursos. E um dos temas que o governador está dando destaque no diálogo com a bancada é esse, nesse momento. Que projetos estratégicos para as emendas de bancada que serão alocadas... Uma vez trabalho conjunto com o governo do Estado. Com o governo do Estado. O senhor está chegando aí vai receber a secretaria com o programa já pronto, que é o caso dos 36 mil, né, que estão pendentes para o INSS. Sim. Que o pessoal que não fez concurso, né, era seletista. Exatamente. 1.500 servidores, Pedro. Ingressaram na Justiça, pedindo a FGTS. 1.500 servidores foram à Justiça e ganharam, no sentido de obter o FGTS. Porque eram seletistas. Pronto, porque entraram no Estado sem concurso, portanto, aquela lei lá de 92, se eu não me engano, que transformou todo esse pessoal em efetivo, não foi reconhecida pela Justiça, quando ela deu ganho de causa a 1.500 servidores que o Estado está sendo obrigado a pagar o FGTS dessas pessoas. A partir daí, o governador fez uma consulta ao Supremo. O que é que eu vou fazer com os demais servidores que se encontram na mesma situação? Não pode ser só para esse grupo, tem os outros também. E adotou a providência de sustar os processos de aposentadoria, a tramitação. Desses? De todo mundo. Agora, o governador decidiu, neste quesito, voltar atrás. As aposentadorias voltam a tramitar normalmente. Então, aqueles que estão na Justiça, que já ganharam, já escolheram o seu caminho, não é? Mas os demais que já têm processo de aposentadoria parados no Estado já há um bom tempo, a partir de agora, esses processos serão retomados. O senhor está dizendo que o servidor não precisa se preocupar. Não. Né? Já havia, inclusive, Samanta, mesmo na fase anterior, em que o governador tinha determinado a paralisação da tramitação, esperando por uma decisão, ele já tinha tomado a decisão de preparar um projeto de lei para mandar para a Assembleia, garantindo que o Estado complementaria a aposentadoria daquele servidor que viesse a receber menos através do regime geral. Não haveria demissão. Pronto. Mas agora ele entendeu que ninguém sabe quando é que a Justiça vai decidir. Pois é, mas ele entendeu isso, mas espera, né, secretário, a manifestação do STF. Espera uma manifestação para a gente ter um caminho claro, jurídico. Porque aí o STF batendo o martelo não tem mais o que discutir. Aí não tem mais o que... Mas, por enquanto, os processos serão retomados no âmbito da SEAD e no âmbito também da Piauí Previdência. A sua tramitação será retomada normalmente. O que, para mim, é até um alívio, uma vez que eu estou assumirei a secretaria daqui a alguns dias. Já com esse problema secretário, não faz muito tempo que se falou de ter servidores no Estado que estavam efetivados como servidores, mas morando até fora do Brasil. Não faz muito tempo que se falou, por exemplo, e aí há hoje uma lei de teto salarial, mas de gente que recebe salários exorbitantes, acúmulos que vão acontecendo ao longo de uma vida inteira. Qual é a realidade atualmente hoje? A gente pode abrir a boca e dizer, olha, não acontece mais isso. Não tem mais servidor, por exemplo, efetivo do Estado morando em Nova York e recebendo seu salário. Há esse risco? Não, são 100 mil contra-cheques, eu não vou correr de dizer que não há o risco. Certo. Agora, os cuidados são tomados, as providências, por exemplo. Agora mesmo, nesse mês de junho, será iniciado um novo recadastramento. Certo. E esse recadastramento tem essa finalidade? Tem, entre elas, outras, essa finalidade de onde é que está esse servidor? O que é que ele está fazendo? Porque o cara tem que comparecer. O cara não, a pessoa, né? Tem que comparecer para prestar as informações. Então, a cada 2 anos é feito um recadastramento, agora será iniciado outro. Um dos objetivos é esse, prevenir. Com relação ao valor... Tem servidor que ganha 100 mil reais por mês aqui no Piauí? Servidor do Executivo, eu acredito que não. Não, né? Olha, ao teto do governador, que é observado... Isso é respeitado ao pé da letra? Respeitado. Há pessoas que exercem funções de confiança no Estado sem receber mais nada por aqui. Eu estou lembrando aqui do caso do comandante da Polícia Militar. O coronel Carlos Augusto, agora deputado, caía nessa situação. Ele não recebia nada por ser comandante da polícia, porque o seu salário já estava no teto do governador. E ele simplesmente... exercia o cargo, mas não tinha a compensação referente à função de confiança tão importante que ele exercia. Secretário, o discurso de escassez de recursos permanece, e a gente sabe que essa é a realidade. Nós permanecemos, pelo menos, dentro de um ambiente mínimo de segurança. Eu me refiro a atraso de salários, a compromissos com fornecedores do Estado. É louvável o que o Estado vem conseguindo como resultado, isso ninguém pode discutir, em se comparando, inclusive, com estados ricos do Brasil. Mas qual é o nosso ambiente, o nosso nível de segurança dentro dessa situação mínima, vamos dizer, de controle da situação? A situação permanece grave.
E ela poderá, inclusive, se agravar. A economia brasileira não está respondendo, vocês viram aí, acabou de sair. Aliás, segundo trimestre em recessão, né? Por exemplo, exato. Caracterizou a recessão mesmo. Segundo trimestre em queda, caracteriza a recessão. Esse primeiro trimestre de 2019 foi uma queda de 0,2% do PIB. Isso impacta na receita do Estado, obviamente, uma vez que a gente depende de fundo de participação dos Estados, em boa parte da nossa receita. De modo que, não havendo uma recuperação da economia ou não entrando recursos adicionais pelos quais o governador vem trabalhando com tanta persistência, a gente pode ter um aumento das dificuldades. Isso eu não posso negar isto. Não posso negar. Obviamente que o Wellington Dias é um homem de uma persistência admirável. Então, ele até agora tem conseguido evitar isto que ele não quer que de maneira nenhuma aconteça, que é um atraso da folha dos servidores, não só pelo seu impacto na vida dos servidores, como pelo seu impacto no conjunto da sociedade e da economia do Estado. Ele vai continuar colocando isso como prioridade máxima, Tony. Mas é preciso que o governo federal mostre um caminho para o nosso país, para a economia voltar a crescer. O governador busca a aprovação na Assembleia e vai naturalmente conseguir de 2 bilhões de reais. Imaginemos a pior hipótese. Para investimento, claro, para incrementar, né? fazer a coisa. Imaginemos a pior hipótese, que mesmo com a aprovação da Assembleia, ele não consiga nos organismos financeiros esse recurso todo. Isso pode realmente comprometer gravemente. Quer dizer, é uma condicionante esses 2 bilhões de reais para que a coisa se equilibre? Isto aí compromete a capacidade de investimento, compromete a retomada do investimento. No Estado. O investimento hoje está comprometido. Certo. O ciclo virtuoso, né? Muitas obras paradas, muitas obras atrasadas, com impacto negativo sobre as empresas, com impacto negativo sobre as pessoas que trabalham para as empresas. Isso já está acontecendo. Para não ter que ficar só esperando pelo governo federal, o governo estadual busca essas operações de crédito para ativar o investimento e, ao ativar o investimento, incentivar minimamente a atividade econômica. O senhor que está lá em Brasília, ontem o ministro Paulo Guedes disse que... Aí eu pergunto ao economista e ex-secretário de Planejamento. O ministro disse que, se a Previdência passar, ele vai liberar as contas ativas do FGTS. O senhor vê esse cenário... Que ainda tem nativo, né, Pedro? Ainda tem lá... Mas é principalmente o ativo, né? Aí que vai dar um bolo de dinheiro. Ele promete liberar ativo para aquecer a economia. Isso resolve, deputado? O senhor, como economista... Mas condicionou a aprovação da Previdência. O estranho é isso, Pedro, que o governo federal, de vez em quando, diz isso, até para governadores, de uma maneira esquisita. Olha, se a Previdência passar, a gente... Parece, às vezes, uma chantagem. Esquisito, né? Por quê? Porque parece uma chantagem. Mas isso aí não... Mas não, parece uma chantagem. Mas isso já não acontecia também nos outros governos? Mas já que o senhor falou... Não, peraí, responda. Isso já acontecia nos outros governos? Nunca aconteceu no governo Lula. De maneira tão explícita, Samanta. Publicamente não, né? Bom, mas vamos lá. O senhor falou em conversa com o governador. O que é que o presidente tem conversado? Já que o senhor falou de conversa, o que é que o presidente tem conversado com os governadores sobre a reforma da Previdência? O que é que tem sido tratado? O que é que ele tem dito? O que é que ele tem pedido? Isso tem sido uma sistemática constante. Tudo fica amarrado à Previdência. Condicionando alguma coisa. Até a história da universidade também foi posta desse jeito. Não, está sendo cortada agora, mas se a reforma da Previdência for aprovada, quem sabe no segundo semestre, volte. Gente, a reforma da Previdência é importante. Precisa ser feito. Eu até me preocupo porque não há no Congresso um diálogo que aponte no sentido de uma reforma. Porque tanto o governo precisa manifestar a capacidade de ceder, quanto a oposição precisa dizer que reforma ela aceita. Porque é preciso uma reforma. Tem problema dos dois lados. Dos dois lados. No meu modo de ver, tem pouca abertura para o diálogo da parte do governo e da parte de boa parte da oposição. Que parece não reconhecer, às vezes, que já foi governo e que, inclusive, quer voltar a ser governo. E, efetivamente, os estados estão com suas contas desequilibradas em função, principalmente, da Previdência. Ora, 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Piauí, isso é muito dinheiro. É o déficit da Previdência para este ano de 2019. Exatamente. E sem uma equação, para isso, nós vamos ter que falar que medida nós aceitamos. Além daquelas que nós já adotamos, porque aqui nós adotamos remédios amargos. Você lembra, né? Foi. Nós aumentamos a contribuição dos servidores para 14%. Poderia estar pior, né? Poderia estar pior. Está pior do que isso. ICMS de combustível. Aumentamos alguns tributos. O que é estranho, Samanta, é essa condicionante assim de maneira tão explícita. Como se a Previdência, uma vez aprovada, no outro dia resolvesse o problema da economia.
os efeitos da Previdência são de médio e longo prazo. Por exemplo, no caso do Piauí, só para terminar, no caso do Piauí, esse déficit de 1 bilhão e 200 esse ano, no ano que vem ainda vai aumentar um pouco, vai continuar aumentando até 2022. Ele estabiliza no nível até 2030, só a partir de 2030 ele começa a cair. Só vai zerar em 2044, por aí assim. Rapaz, muito tempo. É o que os cálculos atuariais então, quanto mais cedo começar, melhor. Mas então, quanto mais cedo aprovar a reforma da Previdência, melhor. Mas, Samanta, precisa a economia crescer, Samanta. Lógico, também. Se a economia ocorre, a recessão, a recessão engole qualquer reforma da Previdência. A reforma da Previdência em si não faz a economia crescer. Agora, uma coisa boa que ele tem dito lá, que eu acho interessante, é uma condicionante, Antônio, que eu acho interessante, e essa é importante, não sei se o senhor concorda, que após a reforma da Previdência se discutiu o Pacto Federativo no que diz respeito à descentralização dos recursos. Aí sim, aí é importante. Menos Brasília e mais Brasil. E se esse discurso virar a realidade, porque até agora não virou, né? Não, mas após a Previdência. Ok. No caso do saneamento básico, estavam tentando aprovar uma medida provisória que fazia centralizar mais, né? Tirando atribuições dos municípios e dos estados. Deputado Merlong Solano, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte em sua nova missão. Um abraço. Próximo dia 10, né? Próxima semana, né? Dia 10, o deputado Paz Landinho... volte logo, Merlong. Eu disse pra ele, o deputado Paz Landinho está aperreando de morte o André Fufuca, do Maranhão, que é o quarto, ele ocupa a 4ª secretaria na Câmara e é responsável pelos imóveis. Ele já ligou, já mandou mensagem. Funcional. Não, porque o Jaziel, o deputado Jaziel, tá sem apartamento, porque tem que esperar o deputado Paz Landinho desocupar. E ele disse, eu não vou desocupar, porque o Merlong tá indo embora. eu não vou pagar. O senhor tá no funcional lá? O senhor tá no funcional? Ele tá pra matar, ele tá pra matar o André Fufuca. O Planalto me deu um tratamento de primeira. Eu fui direto, talvez eu seja um dos poucos suplentes que tem um apartamento funcional. Eu fui direto pro apartamento que era do Fábio Abreu. Agora, vê se resolva logo isso antes, porque aí a Samanta tá tendo um problema sério. Tá bom. Obrigado, deputado Merlong. Não. E olha o Carvalho, supermercado, que agora vai ser Carvalho Super.